tirania, pessoal. Como repetindo a mesma coisa que aconteceu em Esparta. O nobre geralmente buscava apoio das massas populares, buscava apoio ali do povão, né? Para ele conseguir assumir um poder absoluto. Quando ele assumia esse poder absoluto, ele meio que descartava o povão que ajudou ele a chegar lá. Então, era um nobre que geralmente buscava o apoio das massas populares para assumir um poder absoluto. E um desses que tem mais destaque é Pisístrato. Pisístrato, 560 a 529 a.C. Ele consolidou Atenas como uma potência marítima da Grécia. Nas próximas aulas nós vamos ver um pouco mais disso. Então ele consolidou Atenas como uma potência marítima ali na Grécia. Ele liderou uma ofensiva contra os nobres. Ele foi e bateu de frente com os nobres. Ele confiscou a terra dos nobres, tirou a terra dos nobres, me devolvam as terras, e redistribuiu entre os tetas empobrecidos, que eram os trabalhadores rurais e urbanos, que nós acabamos de falar. Então ele foi, tirou a terra dos nobres e redistribuiu aos tetas empobrecidos. Ele estimulou muito a economia ateniense. Ele foi alguém que deu um grande estímulo à economia ateniense, e o resultado disso foi gerou trabalho e gerou também riqueza. Os lucros, né, ficou, como sempre, principalmente naquela época, com a pequena elite, né? Eles que ficaram com mais lucro, eles foram os que mais enriqueceram, e os escravos continuou sendo a maioria ali da população em Atenas. Sucessores. Seus filhos, né, foram os sucessores de Pisístrato. Os filhos dele, um chamado Hiparco e o outro Hipias, né? Hiparco, ele foi assassinado, e Hipias, ele foi um tirano de verdade. Ele teve um mau governo e aí ele foi deposto, né? E banido ali de Atenas. Democracia. Vamos ver um representante da democracia. Clístenes. Foi um nobre que liderou reformas que resultaram na transformação da aristocracia, governo dos melhores. Os melhores eram os nobres, e os nobres eram só 2% da população, né? Então, ele transformou a aristocracia em democracia. Por volta de 510 a 500 anos antes de Cristo, ele teve a extensão do direito da cidadania e a criação de uma Assembleia Popular. Todos os homens livres, adultos atenienses, seriam reconhecidos como cidadãos, independente de seu nascimento ou renda. Então, agora, não tinha que, ali como era em Esparta, lembra? Esparta, ele tinha que servir o exército, cumprir com todas as suas obrigações militares, aí sim ele se tornaria um cidadão. Aqui em Atenas, não. Em Atenas, todos os homens livres, adultos, que fossem de Atenas, seriam reconhecidos como cidadãos, independente do seu nascimento, independente dele ser bem nascido, dele ser um eupátrida, né? E independente se ele tinha dinheiro ou não, independente se ele servia o exército ou tinha servido ou não, ele sendo homem, livre e adulto, ele seria um cidadão. E quem ficava excluído disso? Quem ficava excluído? Quem não era cidadão? Mulheres, crianças, escravos e estrangeiros. 90% da população era composta de mulheres, crianças, escravos e estrangeiros. E eles ficaram de fora, né? Eles não se tornariam cidadãos. Solon, né? Os arcontes funcionava dessa forma: um cidadão eleito por um ano.
ele seria responsável por questões de administração geral, pelo exército e justiça. Os arcontes eram cidadãos eleitos por um mandato de 1 ano, só 1 ano, e ficariam responsáveis por questões de administração de um modo geral, exército e justiça. O Areópago, pessoal, Areópago, o que era isso? Era um conselho de anciãos de caráter vitalício, então não tem fim, vitalício, responsáveis pela legislação e supervisão dos assuntos públicos. Então, era o Areópago que era responsável pelas leis e supervisão dos assuntos públicos. Tinha o Bulé também, que era a Assembleia de Cidadãos responsável por votar leis e impostos. Então, tudo que era referente a leis e impostos era ali na Bulé. Vamos abrir aí a nossa apostila, pessoal, na página 138. E eu quero que vocês leiam para mim, página 138, na segunda coluna, o segundo parágrafo. A Bia pode ler? Isso, o segundo parágrafo. Aqui começa com, né? Começa com democracia? Isso. Com democracia, houve importantes transformações com a Bia,